Bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto controle de motores elétricos, abordando o motor de indução. O motor de indução é o grande motor encontrado nas indústrias. Com o advento da eletrônica de potência, como nós veremos na aula de hoje, eles começaram a poder ser acionados com um desempenho melhor até que das máquinas de corrente contínua. Esse daqui é o modelo do motor de indução, já visto em capítulo anterior. É um modelo mágico, porque dentro de um circuito elétrico, um mero circuito elétrico, ele traz na potência dissipada nessa resistência, a potência convertida de elétrica para mecânica ou também de mecânica para elétrica. A partir desse modelo, lá no capítulo 3, nós aprendemos, e através de exercício, traçamos as curvas de torque com velocidade de rotação para diferentes frequências de alimentação. Já estou aqui admitindo que o meu motor de indução é alimentado por um inversor eletrônico capaz de manter a razão V sobre F constante. Como visto através de exercícios, essa parte de baixa velocidade de escorregamento dos motores de indução, mantida a razão V sobre F constante, se comportam como linhas paralelas. Pensando na curva normal, de torque de um motor de indução, nós estamos tratando apenas dessa região de baixo escorregamento. Então, nessa região de baixo escorregamento, o motor tem curvas características torque com velocidade similares às de uma máquina de corrente contínua. A diferença é que na máquina de corrente contínua, o que se alterava era a tensão de armadura. Aqui se altera a razão V sobre F. A minha frequência assíncrona muda em cada um dos pontos de operação. Isso já dá um sentido de como o motor de indução ganhou novos ares. Ele tem curvas, claro, são curvas estacionárias. Não está se falando ainda de desempenho dinâmico, mas tem curvas estacionárias que são idênticas às que se consegue com um motor de corrente contínua. Alguns problemas pode-se já antever daqui para a parte dinâmica. Suponha que o meu tenha um torque de carga constante e queira fazer a velocidade passar de N1 para N2 para N3. Se eu for lentamente mudando essa frequência síncrona, a máquina vai acompanhando as minhas variações. Mas se por um acaso eu estiver nesse ponto e bruscamente alterar a frequência de alimentação para essa maior, indicada aqui na figura. Eu dei esse salto grande. Eletricamente, o transitório elétrico é muito mais rápido que o mecânico. Vamos admitir que eu tenha já conseguido atingir esse comportamento elétrico, enquanto o motor, a variação mecânica da velocidade, só conseguiu chegar até essa velocidade N2. Percebam que isso daí não vai continuar, porque o torque de restrição, que é o torque de carga, é maior do que o torque elétrico fornecido, então a velocidade vai diminuir. Então, não é qualquer variação de frequência que vai me permitir alterar a velocidade do motor. Como é que isso daí pode se pensar em resolver intuitivamente num primeiro momento? Eu meço a velocidade que eu desejo, comparo com uma velocidade de referência, passo por um regulador de velocidade e, respeitada a razão V sobre F, eu alimento um conversor VS-IPWM e o motor vai mudar a velocidade. Mas nota que a gente não está explorando nada que aprendemos com a análise anterior. Note aqui, se em lugar de nós colocarmos a frequência como a variável a ser informada para o meu atuador,
Note que nessa malha de controle, a eletrônica de potência é o atuador. O motor de indução e a sua carga é a planta. Eu estou diretamente botando a frequência. Quando dessas curvas, eu noto que a variável mais interessante não é a frequência, mas é a distância entre a velocidade de rotação e a frequência de alimentação. Essa distância é conhecida como velocidade de escorregamento. Escorregamento é a velocidade de escorregamento em PU. Então, nesse caso aqui, o escorregamento seria a distância F2 menos M2 dividido por F2. Aqui seria N3 menos F3 dividido por F3. Aqui, N1 menos F1 dividido por F1. Note que nos três casos temos a mesma velocidade de escorregamento, porém escorregamentos diferentes, porque a base mudou. Aqui o denominador é menor, o escorregamento é menor do que o escorregamento aqui. Mas a variável importante é a velocidade de escorregamento. E como é que isso daí pode ser aproveitado em termos de controle? Nós vamos sofisticar um pouquinho essa malha de controle dessa forma. Note só, o que se acrescentou foi essa parte. Se nós voltarmos antes, né, do regulador de velocidade saía a frequência. Agora, do regulador de velocidade está saindo uma informação de velocidade de escorregamento. Eu somo com a velocidade e vai me informar qual é a frequência que eu tenho que alimentar o meu inversor VSI PWM. Uma primeira dúvida que se tem é o seguinte, mas como é que pode? A saída do regulador de velocidade aqui era a frequência. Agora a saída do regulador de velocidade é frequência de escorregamento, uma informação sobre escorregamento. Como é que pode isso? É porque o significado da informação dada por um regulador de velocidade, seja ele analógico ou digital, depende do que ele vai encontrar no meio externo. Pensa num computador, o regulador de velocidade implementado digitalmente. A saída através de um conversor digital analógico é um número. Qual é o significado desse número? Quem vai dar significado a um número é o mundo que eu encontro do lado de fora. Aqui eu encontrei um inversor de frequência. Então, o significado que eu posso dar é de uma frequência. O que ele encontra aqui do lado, quando sai do processador, é um somador, onde um sinal é o sinal de velocidade, e cuja saída é a frequência de alimentação do motor. Então, quem será isso daqui é uma velocidade de escorregamento. Esse esquema está feito por uma máquina de um par de polos. Se tivesse um número diferente de pares de polos, teria um fatorzinho a ser multiplicado. Mas o que é importante agora é entender a conceituação. Perceba que isso daqui não trata de uma realimentação. Isso daqui é como se fosse um bloco para linearizar, para eu cair nessa faixa e aproveitar a informação da velocidade de escorregamento. E outra coisa muito interessante que essa estrutura me permite, eu posso limitar a velocidade de escorregamento para sempre estar dentro daquela região linear das curvas de torque com velocidade. Então, essa é a estrutura característica conhecida como controle escalar de motor de indução. Alguém poderia dizer, mas e aquela conversa do controle de corrente? Na aula anterior foi dito que era muito importante se fazer uma malha de controle de corrente. Seria possível? Seria possível. Aqui eu pulei um pouquinho, vamos lá. Aqui seria possível um esquema, isso é uma proposta, tem no livro, onde a alimentação do inversor vai ser uma informação de corrente. Agora o meu inversor é um CR VSI PWM, visto anteriormente, o Current Regulated Voltage Source Inverter PWM. O que acontece aqui? Eu estou criando uma sofisticação enorme
para uma malha de controle que foi toda calcada em cima de um modelo de regime permanente. Isso daqui são modelos, curvas, torque e velocidade, para regime permanente. Eu só posso usar isso numa situação dinâmica partindo da hipótese de que as variações de velocidade são muito mais lentas do que qualquer transitória elétrica. Então, já tem uma limitação. Se eu tenho uma limitação, para que sofisticar em fazer o controle de corrente? Vamos nos ater a esse caso mais simples. Para esse caso mais simples, o projeto do regulador fica muito fácil, porque a dinâmica do motor, o torque resultante, diferença do torque mecânico para o torque elétrico, é a equação de Newton, J de ômega dt, é um mero integrador. A saída do regulador de velocidade, como nós vimos aqui, é uma informação da velocidade de escorregamento. O torque elétrico é diretamente proporcional à velocidade de escorregamento. Eu insisto nisso. Isso é importante. Olha só. Essa distância aqui me informa diretamente qual é o valor do torque elétrico. Isso daqui são retas paralelas. O torque elétrico fornecido pelo motor é diretamente proporcional à velocidade de escorregamento. Então, no meu modelo, para essa estrutura de controle, a saída do regulador é a velocidade de escorregamento, que multiplicada por uma constante me fornece o valor do torque elétrico. Essa é a malha que eu tenho que sintonizar. O regulador de velocidade, vamos escolher um PI. Não escolheria de jeito nenhum um PID, porque o meu conversor é um conversor chaveado. Já vimos isso. Então, o regulador PI. Tem um outro polo aqui na origem. Como é que é a estrutura? Eu tenho dois polos na origem, o outro está sobreposto aqui aos eixos. Um polo na origem é da planta, o outro polo na origem é do regulador PI. Eu tenho um zero também, que é dado pelo regulador PI. O regulador PI introduz um polo na origem e um zero. Então, a minha malha aberta, o meu sistema, ele é composto de dois polos na origem e um zero. O lugar das raízes para essa estrutura é muito simples. Aqui dá um círculo, um ramo para o infinito, o outro ramo convergindo para o zero. Variando-se o ganho do controle, as minhas raízes vão caminhando ao longo desse lugar das raízes, que pode ser ajustado para dar aquele ângulo de 45 graus, o tempo de assentamento desejado. Muito simples aqui, nem precisaria do Kessler, ou do critério da amplitude ótimo, ou simétrico ótimo, para contornar a solução. Outra coisa muito importante, que não custa se enfatizar, a presença de um integrador no regulador é uma garantia que eu terei erro zero. Evidentemente, se o sistema for estável, mas é o caso. Então, já comentamos que o controle de corrente é possível, mas pouco interessante. O grande salto que foi dado no controle dos motores de indução foi a contribuição do Blaschke no doutorado dele, em 1976, orientado pelo professor Leonard, em Braunschweig. Cuidado que esse Leonard, que orientou o Blaschke, não é o ar de Leonard, é outro, é um Leonard que escreve com H, no final tem Hard. Bem, o que o Blaschke propôs no doutorado dele, que eu ilustrei através desse cartoon. Quando um estudante vê um motor de corrente contínua, ele fica sorridente, ele sabe controlar. Nós vimos isso na aula passada. Quando ele olha um motor de corrente alternada, ele já fica um pouco mais assustado, porque o modelo que ele tem é um modelo para situação de regime permanente. Se eu fosse fazer um modelo para regime dinâmico, ia ser mais complicado. Pensa num motor de indução de rotor bobinado, eu tenho 3 enrolamentos no estator, 3 no rotor, indutâncias próprias, indutâncias mútuas, que variam com a posição. Isso tudo ser modelado não é tão trivial. Porém, foi feito
pelo Blaschke, com apoio do conceito de vetor espacial, introduzido pelo Kovacs, e foi provado que o motor de indução, ou na verdade qualquer máquina de corrente alternada, quando vista de um referencial conveniente, aparece como uma máquina de corrente contínua. No caso do motor de indução, esse referencial é o referencial do fluxo enlaçado pelo rotor. Vejam bem que não é o referencial do rotor, é o do fluxo enlaçado pelo rotor, que depende de corrente de rotor e corrente de estator. Não é um referencial, a princípio, trivial de se localizar. Mas a beleza do desenvolvimento do Blaschke, que uma vez você posicionado nesse referencial, se é uma máquina de corrente contínua, já sabemos controlar. A beleza do trabalho dele, nós vamos ver pelas equações mais à frente. Primeiro, vamos reforçar esse conceito de vetor fluxo enlaçado pelo rotor. A princípio, fluxo não é um vetor, é um escalar. Mas definiremos um fluxo da seguinte forma. Pega-se o fluxo enlaçado pela fase A de uma máquina e pondera-se na direção E elevado a J0. Pega-se o fluxo enlaçado pela fase B da máquina, no mesmo instante de tempo, e pondera-se a uma direção E elevado a J120, ou 2π/3. Da mesma forma, pega-se o fluxo enlaçado pela fase C, e nota, insisto, fluxo é um escalar, e pondera-se na direção E elevado a 240. Aqui, nesse desenho ilustrativo, os fluxos das fases B e C não estão na direção 120 e 240, estão menos 120 menos 240, porque justamente eles estão em direção oposta à configuração da fase A. A soma desses três fluxos é que vai me dar o vetor fluxo. E isso daí é feito para o fluxo enlaçado pela fase, pelo rotor. Além, evidentemente, das correntes de rotor, tem que se ver a influência das correntes do estator. Bem, o fato é que, se nós tivermos essa referência do fluxo enlaçado pelo estator, e usando o mesmo do rotor, e usando o mesmo raciocínio para a corrente de estator, definindo-se um vetor corrente de estator. Mas vetor corrente eu vou pegar a corrente da fase A, ponderar a direção E elevado a J0, a corrente da fase B, na direção E elevado a J 2π/3, a corrente na fase C, E elevado a menos J 2π/3, e soma essas três correntes, tem um vetor corrente. Então, é possível estabelecer um vetor corrente do estator e um vetor do fluxo enlaçado pelo rotor. Quando eu vejo as componentes dessa corrente, que são as componentes ISD e ISQ, as equações que regem a dinâmica da máquina passam a ser essas três equações. Veja, isso não está sendo demonstrado agora. Isso é o fruto de um trabalho de doutorado. Isso foi uma evolução disruptiva no controle das máquinas elétricas. Não é o objeto desse curso. Na verdade, isso é objeto na matéria que eu apresento num curso de pós-graduação. Mas acredite que o resultado final dão essas três equações. Note só, a expressão do torque é uma constante, uma componente ISQ e uma componente IMR, onde ISQ é essa projeção, ISD é essa projeção. ISQ e ISD, se eu impuser as correntes de estator, são conhecidas.
evidentemente, se eu souber onde é a posição do fluxo do rotor. Essa parcial EMR é resultado dessa equação diferencial de primeira ordem, uma equação muito simples. ISD é a excitação, o resultado é IMR, D de IMR sobre DT. É como se isso daqui fosse uma alimentação de um circuito RL e isso daqui fosse a corrente que vai circular no circuito RL. E, de fato, essa equação é equivalente a uma equação de alimentação de um circuito de campo. E essa daqui é a equação que descreve um torque igual a uma máquina de corrente contínua. E, finalmente, a última equação, que eu coloquei de verde, é uma equação que resolveu o problema. Porque o grande problema era saber a posição desse bendito fluxo enlaçado pelo rotor. E depende de corrente de estator e corrente de rotor. Como é que eu vou chegar a ele? Como é que eu construo? A dedução leva a essa equação que, no fundo, ela é simples. Ela vai depender do ISQ, e insisto, ISQ é conhecido. ISQ e ISD são conhecidos, porque eu conheço IS. Eu vou impor as correntes do estator. Então, é uma variável conhecida. TR é uma constante de tempo que depende de resistência e indutância rotória. E essa grandeza IMR, que é a solução dessa pequena equação diferencial. A IMR faz o papel da corrente de campo. ISD faz o papel da tensão de campo dividido pela resistência de campo. Numa situação de campo constante, que é a mais comum, só se mexe no campo quando se quer fazer um enfraquecimento de campo, eu tenho ISD igual a IMR, não tem variação de IMR. Esse valor é somado com a velocidade da máquina, integrado, me dá a posição. Então, a equivalência é corrente de armadura, ISQ. Corrente de campo, IMR. A razão, VF, tensão de campo, resistência de campo, ISD. O torque num motor CC, capa, corrente de campo, corrente de armadura, corrente de campo. Num motor de indução constante, ISQ faz o papel da corrente de armadura, e IMR, que faz o papel da corrente de campo. Eu tenho, efetivamente, uma máquina de corrente contínua. A técnica chamada controle vetorial devia ser chamada modelagem vetorial. O controle é o controle da máquina de corrente contínua. Essa equação verde pode ser desenhada da forma que aqui está posta. Eu pego as correntes de estator, conhecendo a posição do fluxo do rotor, novamente, se eu pegar as correntes de estator e conhecer a posição do fluxo do rotor, eu posso tirar ISQ e ISD. De ISD eu chego ao valor do IMR. O ISQ dividido por TR, que multiplica IMR, somado com a velocidade integrado, me dá o Rho. E esse Rho que é usado aqui. O que chama a atenção é que, espera lá, para chegar ao Rho, eu preciso conhecer inicialmente a posição Rho. Aqui tem uma realimentação. De fato, isso daqui é um observador. É um observador do fluxo enlaçado pelo rotor. É um observador não linear. Aqui eu tenho transformação de coordenada, multiplicação por seno e cosseno, eu tenho divisões, mas ele converge. Por que eu tenho certeza que ele converge? Porque existe, por mais complicado que possa parecer, um fluxo enlaçado pelo rotor. Então, breve, esse observador me fornece o Rho para eu fechar a malha de controle, como sugerido aqui, que, no fundo, é o mesmo controle da máquina de corrente contínua. Eu tenho uma malha interna de controle de corrente, aqui representada por um conversor CR, VSI, PWM. Agora, vale a pena investir nisso, porque eu tenho um modelo dinâmico,
a partir das informações de velocidade e de corrente. Nota que eu só precisei pegar a corrente de duas fases, porque a soma das correntes é zero, é um circuito ligado em delta ou Y não aterrado. Então, a partir das informações de corrente e de velocidade, eu posso determinar o ρ e o IMR. Esse algoritmozinho aqui, ó. Eu peguei as entradas corrente e velocidade. Tenho como saída ρ e IMR. Então, o ρ é importante para as mudanças de coordenada, para eu saber quais são as correntes que eu vou ter que impor ao meu motor. A saída do regulador de velocidade vai me fornecer, da mesma forma que na máquina de corrente contínua, a corrente de armadura, que agora a corrente de armadura é o meu ISQ de referência. O IMR pode ser usado para um controle de campo, mas só faria sentido na necessidade de um enfraquecimento. A princípio, aqui podemos manter o valor de ISD, que no fundo é a corrente de magnetização da máquina. É a mesma coisa, olhado sob essa ótica, que o controle de uma máquina DC. Bem, eu agradeço a atenção de vocês. É um capítulo, de alguma forma, pesado, que vai exigir mergulhar um pouco na matéria e, principalmente, resolver os exercícios. Sem eles, nós não vamos para frente. Eu agradeço a atenção na aula de hoje.